Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em vossos corações. Eu sou o professor Márcio Mainardes. Mais uma vez, nós estamos aqui no nosso canal para aprendermos mais da Palavra de Deus. O meu desejo é que você seja edificado pelo poder da Palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se está conhecendo agora, inscreva-se, deixe o seu like e também, se for possível, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais e assim você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. Vários irmãos estão comentando, colocando a sua cidade, a sua região, a igreja onde congregam, e eu fiquei muito feliz por isso. Confesso que estou atrasado nas respostas, mas estarei respondendo a todos. É um prazer ter os irmãos conosco, nos incentivando mais e mais. Neste primeiro trimestre de 2022, nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E olha só, nós já chegamos à lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo da aula de hoje está em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A verdade prática da nossa lição diz que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. O texto que será objeto de estudo nesta aula está em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 ao 10, e também profeta Joel, capítulo 1, do 1 ao 3, e, por último, Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Muito bem, as profecias despertam e trazem esperança. O que esse título quer dizer para nós? Quer dizer que as profecias, elas tanto denunciam o pecado e o juízo que vem sobre o pecado, quanto também trazem consolo e restauração. Então, na Bíblia Sagrada, as profecias têm este duplo objetivo: trazer um alerta, trazer uma palavra de confronto para o povo e também trazer consolação, restituição, restauração. Na Bíblia, a palavra profeta aparece em muitos textos. Na verdade, o primeiro a ser chamado de profeta não está lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, se referindo a Enoque, que Enoque profetizou. E Abraão é chamado de profeta. Muitos esquecem disso, indo direto para Samuel, e a partir de Samuel, a partir da escola de profetas, mas na verdade Abraão também em Gênesis é chamado de profeta, mas antes dele, lá no Novo Testamento, está falando de Enoque, que Enoque profetizou. Então nós precisamos discernir aqueles que são chamados de profeta daqueles que exerceram um ofício de profeta. Vamos falar disso mais à frente. Antes, porém, vamos definir as palavras, as principais que aparecem no texto hebraico. A palavra que mais aparece é Nabi.
Algumas vezes eu já falei que Nabi significa vidente, mas olhando para os exegetas, olhando para a raiz da palavra, não é bem isso. A palavra Nabi se refere àquele que fala no lugar de Deus. Nabi é aquele que fala no lugar de Deus. E esta é a palavra mais usada para definir profeta. Também, em menos textos, a palavra roê, a palavra hebraica roê, aparece. E esta sim fala de um vidente, fala daquele que vê muitas vezes antecipadamente, aquele que vê antes, o vidente. Samuel, ele é chamado, ali no seu livro, de o vidente. Eu acho que é o capítulo 9 do primeiro livro. Samuel era conhecido como o vidente, então a palavra ali é roê. No Novo Testamento, nós temos a palavra profetes, que na verdade é com PH, profetes, que é traduzida como profetas. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do profeta no Antigo Testamento e o profeta no Novo Testamento. Existem profetas hoje? É uma pergunta aí que gera muita discussão na sala de aula e é preciso que o professor tenha muita habilidade para não sair do assunto que é as profecias despertam e trazem esperança, mas é impossível você falar de profecia sem falar de profetas. Algo que eu sempre digo que é muito importante você levar para a sua aula é a diferença entre sacerdotes e profetas. Enquanto os sacerdotes levavam o povo a Deus, os profetas mostravam a vontade de Deus para o povo. Deixa eu repetir isso. A missão dos sacerdotes era levar o povo a Deus, porque na antiga aliança os homens não tinham acesso direto a Deus. Quando o Senhor instituiu o sacerdócio levítico, os sacerdotes tinham a missão de sacrificar pelo povo, por si e pelo povo. E o sumo sacerdote, que era o maior entre os sacerdotes, era aquele que uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, adentrava o Santíssimo Lugar para oferecer sacrifícios ao Senhor, oferecer o sangue ao Senhor ali no Santíssimo Lugar. Então, a missão de um sacerdote era levar o povo que está na terra aos céus. Trazer esta comunicação do povo que está embaixo até Deus, ser ali um intermediário. E a missão do profeta também era ser um intermediário, só que ele fazia o inverso, ele trazia de cima para baixo. Enquanto o sacerdote levava de baixo para cima, o profeta trazia de cima para baixo. Aquilo que os céus estavam falando, aquilo que os céus estavam conduzindo, era a missão do profeta traduzir, trazer ao povo. Isso é muito importante, você diferenciar aí a questão de sacerdote e profeta. Agora, na verdade, hoje nós somos sacerdotes reais. Somos sacerdotes reais na nova aliança e podemos ser profetas tanto no ministério de profeta, que é algo que está no Novo Testamento, quanto podemos ter também algo que é diferente do ministério de profeta, que é o dom de profecia. Então, é interessante nós notarmos que Jesus, ele falou que a lei e os profetas duraram até João, se referindo a João Batista. Veja Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então podemos afirmar que este ofício
profético, né, que se iniciou lá no Antigo Testamento, juntamente com a lei dada a Moisés. Tudo isso durou até João Batista. Alguns irmãos tomam este versículo para dizer, olha, não existe de nenhuma maneira profeta na nova aliança. Mas o interessante é que quando nós olhamos para os escritos de Paulo, por exemplo, Efésios 4:11, lá diz que ele quem? Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros pastores, evangelistas, mestres. Deu 5 ministérios e entre esses 5, um deles é o ministério de profeta. Se nós olharmos também para alguns textos de Atos dos Apóstolos, vou citar aqui Atos 13. Atos 13, o início desse capítulo, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Ora, então parece que Lucas, que escreveu Atos, e Paulo, que escreveu aos Efésios, escreveu também primeiro aos Coríntios, onde está também falando de profetas, né? Parece que eles estão contradizendo o Senhor Jesus, que diz que os profetas acabaram em João. Como nós sabemos e temos convicção que a Bíblia não tem contradição, é óbvio que ambos estão falando de profetas diferentes. Lucas e Paulo falam do ministério neotestamentário de profeta e Jesus está falando do Nabi, do Roê. Não haverá mais um profeta que vai trazer uma revelação extraordinária que nunca ninguém trouxe antes ao povo, uma vez que nós já temos o cânon sagrado fechado. Toda a profecia de Deus está aqui. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o ministério de profeta. E quem estudou comigo no Geração de Pregadores, os 5 ministérios, lá eu ensino que o profeta é o fiscal desta construção, desse edifício. Paulo sempre compara o reino de Deus a um edifício, a construir um edifício, e nesta construção o profeta é o fiscal, mas isto é para quem participou aí do Geração de Pregadores, os 5 ministérios. Então vamos seguir em frente para nós entendermos os profetas no Antigo Testamento, profetas maiores e profetas menores. Não pense que profetas maiores eram aqueles que tinham mais altura, que tinham mais de 1,80 m, e os profetas menores eram baixinhos, de maneira nenhuma. Também não pense que os profetas maiores eram assim chamados porque eram importantes. Escreveram coisas importantes e os profetas menores eram menos importantes. Não é isso. A questão entre profetas maiores e profetas menores é somente o tamanho do texto. Então, o texto dos profetas menores é menor do que o dos profetas maiores. Livros como Jeremias, como Isaías, são bem grandes. Livros como Ageu, Zacarias, Miqueias, Joel, são livros extremamente pequenos. Aí alguém pode questionar, mas professor, Oséias, que é profeta menor, tem mais capítulos do que Daniel, que é profeta maior. Como entender isso? Na verdade, este comparativo não pode ser feito assim, porque no texto original nós não temos capítulos e versículos. O texto de Daniel é muito maior que o texto de Oséias. Oséias tem 14 capítulos, mas são capítulos bem pequenos, ao passo que Daniel tem capítulos enormes, como o capítulo 2, por exemplo, 3, capítulos bem grandes. Então, Daniel é bem maior o texto do que o de Oséias, tá? Apenas para esclarecer isso. Vamos citar aqui alguns profetas maiores, ou vamos citar todos, né? Primeiro, nós temos Isaías. Isaías foi o mais messiânico dos profetas, aquele que falou a respeito de Jesus e revelou coisas extraordinárias. Parece, em certos momentos do texto, que Isaías estava ali perto.
olhando os fatos nos dias de Jesus e escrevendo. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a data de Isaías, nós vemos que a data é do ministério 740 a 681. Portanto, mais de 600, quase 700 anos antes, Isaías revelou a respeito do Messias detalhes impressionantes, detalhes como seu nascimento, sua descendência, seu ministério. Por exemplo, o capítulo 53, ali onde retrata a história do Messias, o Messias que sofre, é algo extraordinário que muitos que não são cristãos, que não creem no poder da palavra, na revelação profética, vão dizer que esse texto não é verdadeiro, que esse texto não é dessa data, e sim um texto posterior aos dias de Jesus. É claro que isto é um absurdo. Portanto, Isaías é o mais messiânico de todos os profetas. Por que digo isso? Porque outros profetas também falaram a respeito do Messias. Outro profeta maior é Jeremias, que profetiza a respeito da queda de Jerusalém, mas também fala da restauração. Veja que a profecia tanto desperta, a profecia tanto fala àqueles que estão naquele momento errados para os restaurar, quanto ela também fala que mesmo se houver o juízo, Deus é poderoso para restaurar. Então Jeremias fala da queda de Jerusalém, mas também fala da restauração de Judá. É ele que diz a respeito dos 70 anos. Mas não é só isso. Jeremias também fala de Cristo, Cristo como um renovo. Deixa eu ler esse versículo, Jeremias 33:15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Por que frisamos isso? Porque muitos, quando falam de profetas messiânicos, só falam de Isaías, mas outros profetas, assim como Jeremias, também falaram do Messias. Jeremias é conhecido também como profeta das lágrimas. Quando falar profeta das lágrimas, você sabe que é Jeremias, que escreveu também o livro de Lamentações. Outro dos profetas maiores é Ezequiel. Ezequiel estava no cativeiro, foi levado cativo, sendo ainda jovem. Era um jovem da plebe, estava entre a classe mais baixa. Essa classe baixa, eu não estou sendo aqui marxista, mas estou falando dos pobres. Ezequiel estava entre eles. E esta gente ficou junto ao rio Quebar. Então, Ezequiel estava entre os cativos, talvez na segunda leva. Estava no cativeiro na Babilônia, junto ao rio Quebar, e ali Deus lhe deu revelações extraordinárias também. Ele vê o trono de Deus, logo no capítulo 1 ali. É uma linguagem bem complexa, muitos não gostam de ler o livro de Ezequiel. O certo é que Ezequiel, ele não apenas falou, mas ele viveu as suas profecias. Muitas vezes, Deus o fez ele viver, demonstrar na prática, para chamar a atenção daquele povo. Então, Ezequiel, ele inicia seu ministério antes da queda de Jerusalém. É importante você entender que a queda de Jerusalém não foi da noite para o dia, foram em 3 levas. Levou-se muitos anos entre a primeira investida, que eu creio que aconteceu em 605, até a queda de Jerusalém, que só vai acontecer em 586. Ezequiel, nós temos ali o famoso capítulo 37, também o capítulo 47, que são bem marcantes. Daniel, o último dos profetas maiores, também estava no cativeiro, mas ao contrário de Ezequiel, Daniel estava no palácio. Enquanto Ezequiel estava na plebe, Daniel estava no palácio do rei da Babilônia e ali os servia. Também deve ter sido levado na primeira ou na segunda leva de cativos.
Daniel é o mais escatológico dos profetas. Aliás, a chave escatológica, a chave para abrir a porta da escatologia está em Daniel. As 70 semanas de Daniel, eu sempre digo isso, é a chave profética. Ninguém estuda escatologia sem estudar, sem entender as 70 semanas do profeta Daniel. Aí nós vamos ter, na sequência, no segundo tópico, os profetas menores. Os profetas menores, aqui na nossa lição, estão divididos entre profetas do Reino do Norte, profetas pré-exílio, profetas pós-exílio e os demais profetas. Os profetas que falaram ao Reino do Norte são Amós e Oséias. Os profetas pré-exílio são Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Os profetas pós-exílio, depois que o povo voltou, são Ageu, Zacarias e Malaquias. E os demais profetas aqui, que não estiveram presos a uma região geográfica, a um certo espaço geográfico, são Jonas, Naum e Obadias. Esses profetas menores são conhecidos como os 12. Então, de Oséias a Malaquias, nós temos os 12 profetas menores. Quero destacar aqui apenas alguns. Vou destacar aqui 4, porque não é possível nesse pouco tempo que temos. Vou destacar Oséias, que retrata a infidelidade de Israel e o amor de Deus incondicional, mesmo Israel o abandonando, mesmo Israel o traindo. Então, nós temos ali a história de Oséias e de Gomer, que ia atrás dos seus amantes, que traía Oséias e mesmo assim ele necessitava ir, comprá-la novamente, amá-la novamente. Então, Oséias retrata o Senhor Jeová, que é fiel, que tem um amor incondicional, mesmo o seu povo o traindo, mesmo o seu povo o abandonando. A história aqui no livro de Oséias é realmente marcante. Quero destacar também Joel. Joel fala de arrependimento, mas Joel também fala do derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2. Joel fala para os sacerdotes chorarem. Ele fala para os homens rasgarem o coração e não as vestes. Ele conclama o povo ao arrependimento, a voltar-se para o Senhor. E também profetiza a respeito do derramamento do Espírito Santo, ali no capítulo 2, a partir do versículo 28. Parte desse texto é citado por Pedro lá no dia do Pentecostes. Destaco também Miqueias. Miqueias, que denunciou a hipocrisia, falou da destruição de Jerusalém, da restauração e, em especial, do local do nascimento do Messias, onde o Messias nasceria. O Messias nasceu em Belém de Judá, é Miqueias quem falou isso, quem registrou isso. Destaco também Ageu, que junto com Zacarias e Malaquias são os profetas pós-exílio, depois que o povo voltou. Ageu trata da reconstrução do templo, fala da glória da última casa, a glória da última casa. Na verdade, nós sempre falamos glória da segunda casa, mas é a glória da última casa. É um texto muito forte que vai além daquilo que estão ali nas linhas do texto. É algo muito profundo. Eu tenho uma mensagem aqui neste canal. Depois que terminar esta pré-aula, você pode procurar. Coloca aí, professor, coloca Márcio Mainardes, a glória da última casa. Você precisa conhecer, assistir essa mensagem. Nem vou entrar no assunto aqui para que você vá lá e assista esta pregação, tá? Então, Ageu fala tanto da reconstrução do templo quanto da glória da última casa. Ageu ali estão juntos com Zacarias, né? Zacarias também tem esta missão ali de animar, de exortar
a Zorobabel, que era responsável pela reconstrução do templo. Agora, indo para o último tópico e fechando aqui, concluindo a nossa lição, falamos um pouquinho do livro de Apocalipse, rapidamente. O livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Quero dividir aqui o livro de Apocalipse para que você compreenda de maneira bem fácil. Como ele está dividido? Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a mensagem às 7 igrejas que estavam na Ásia e aos cristãos de forma geral. Então, as cartas ali que Jesus mandou para Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia. Então, capítulo 1 ao capítulo 3 é uma parte destinada às 7 igrejas da Ásia, bem como a cristãos de todos os tempos, para nós que estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus. O capítulo 4 e o capítulo 5 são partes fundamentais. Por quê? No capítulo 4 e no capítulo 5, João é arrebatado, ele consegue contemplar a adoração no trono, os 24 anciãos, e a chegada do Messias. Professor, chegada do Messias? Sim, João é arrebatado, então ele sai do tempo e ele vai até o trono de Deus justamente naquele momento em que o Messias é assunto aos céus. Exatamente, João é arrebatado e vai até, cronologicamente, Atos 1 e 9, quando o Messias foi assunto aos céus diante dos olhos dos seus discípulos. Naquele momento, lá no trono, havia uma questão complicada. Ninguém era capaz de abrir o livro, mas de repente entrou ele. Não o cordeiro, mas o leão da tribo de Judá, que venceu o quê? Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, estava vivo e era capaz, estava apto para abrir, para desatar o livro e abrir os seus 7 selos. Então, este momento aí, João estava arrebatado, o capítulo 4 e o capítulo 5. Do capítulo 6 ao capítulo 19, nós temos a tribulação, toda a tribulação, grande tribulação, até a vinda de Cristo à terra. Não estamos falando de arrebatamento, porque o arrebatamento já aconteceu. Então, do capítulo 6 ao capítulo 19, nós temos a tribulação, toda a grande tribulação, os 7 anos, até a vinda de Cristo. Muita gente se preocupa com essas partes, sendo que a igreja, nós, igrejas salvos, não estaremos na terra. Nós estaremos vindo juntamente com Cristo, algo que está no capítulo 19. A última parte de Apocalipse, o capítulo 20 ao capítulo 22, nós temos o cumprimento final de todas as profecias e, em seguida, o estado eterno que não tem fim. Portanto, as profecias tanto despertam, tanto exortam, como nos trazem consolação, nos trazem esperança. Se esta aula foi importante para você, se esta pré-aula foi útil para você, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, não deixe de colocar aí o seu comentário. É muito bom ter você conosco. Que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.